Oi pessoal, boa tarde. Algumas semanas atrás mandei um vídeo para vocês falando da ideia da secretaria de retornar com as atividades presenciais e que nós faríamos isso no momento que fosse mais seguro para todos, tá? Já se passaram aí algumas semanas e agora em agosto a equipe aqui do MCI, quem ainda não tomou a segunda dose vai tomar. Então nós já estamos nos planejando conforme as orientações da secretaria. Apesar de acreditarmos que talvez pudesse segurar um pouquinho mais, né? Ainda assim a secretaria quer o retorno e nós sabemos que vocês estão aí super ansiosas para voltar. Nós também estamos muita vontade de ter vocês aqui no espaço, né? Essa é uma vontade mais emocional, né? Mais sentimental. E como tá tendo essa flexibilização aí da secretaria em relação ao retorno, nós vamos retornar. Mas nós vamos retornar lentamente e com algumas fases de retomada, tá? Para que seja realmente seguro para todos, tá bom? Então a secretaria, nessa última portaria, passou algumas regras de como seria essa retomada, tá? E aí hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então assim, eu montei aqui um cronograma junto com os oficineiros, junto com a equipe, mais ou menos dentro do cronograma que vocês já tinham antes, quando era presencial. Fiz algumas adaptações para ter tempo de higienizar espaço, né? Porque agora nós temos algumas regrinhas. Fiz algumas adaptações nos horários por esse motivo e também fiz algumas adaptações nos dias e tal, para ficar o mais acessível para a maioria das pessoas, tá bom? Tem duas atividades que elas vão continuar acontecendo de forma virtual, tá? Que é o Momento Cidadania, e aí todo mundo que vier participar das atividades presenciais também precisam participar do Momento Cidadania virtual, e a Oficina da Memória, né? Porque a gente sabe que a Oficina da Memória era uma oficina que enchia bastante, né? Vocês lembram que o salão ficava bem ocupado, as mesas com bastante pessoas e tal. Então, essa oficina também vai continuar no formato virtual e não vai ter presencial, tá? As demais oficinas, que vai estar no cronograma que eu vou postar para vocês daqui a pouquinho no final desse vídeo, elas vão acontecer de forma virtual. Nós vamos gravar esta oficina enquanto ela acontece aqui. E aí, quem optar por, neste momento, não retornar ao presencial, pode fazer a mesma oficina que foi aplicada aqui no presencial. Essa pessoa vai poder fazer em casa, pelo celular, no grupo, tá? Lá da oficina. Mas vai ser publicado lá no mesmo dia que a oficina foi feita aqui, tá bom? Então, vai mudar aí um pouquinho o cronograma virtual, mas é porque nós vamos adaptar ele para o cronograma presencial, tá bom? Mas como eu disse, essa fase é uma fase de retomada lenta, né? Um processo que nós vamos passar. E o mês de agosto nós vamos fazer essa adaptação, tá bom? Então, assim, as 2 primeiras semanas de agosto nós vamos receber quem quer voltar para o presencial, nós vamos receber aqui no espaço com hora marcada, tá bom? Então, você que quer voltar para o presencial, você precisa ligar pra gente, agendar seu horário para você vir aqui na semana que vem, em um dos momentos das nossas reuniões, tá? Pra gente explicar para vocês como que vai ser essa retornada ao presencial e para você escolher as oficinas que você vai fazer aqui presencial, tá? A gente vai fazer como se fosse um cadastro seu na oficina que você quer fazer, tá bom? Então tem que ser tudo assim muito planejado, muito organizado, tá? Pra gente não ultrapassar as regras de distanciamento social,
de controle, né, dessas questões de prevenção ao Covid, tá bom? Porque nós sabemos que a maioria das pessoas já tomaram vacina, a maioria dos idosos, né? Os idosos já tomaram vacina, a maioria já tomou a segunda dose, né? Para retornar ao presencial, né? Você vai precisar trazer a sua carteirinha para a gente ter uma cópia aqui no seu prontuário, com a segunda dose tomada, então tem que ser a carteirinha completa, tá? Esse é um dos requisitos normativos, tá bom? Da secretaria, a gente tem uma portaria que nos orienta dessa forma, que para retornar o idoso precisa estar com as 2 doses da vacina tomada e que tenha mais de 15 dias da última dose, tá bom? Então, esse é o primeiro critério, tá? Mas aí vocês podem também conversar com a família, ver se tá tudo bem para eles, vocês retornarem ao presencial neste momento. A gente sabe que essa semana deu uma esfriada aí no tempo, né? A gente tá esperando aí alguns dias frios, mas nós vamos nos organizando conforme for possível, né? Como eu disse, as 2 primeiras semanas de agosto nós vamos estar organizando o prontuário de vocês, recebendo vocês aqui, explicando como que vai ser essa retomada, né? Dando algumas orientações, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Aqui no vídeo também, mas nós vamos reforçar isso presencialmente, tá bom? Então, nós vamos ter 2 turmas no período da manhã e 2 turmas no período da tarde na próxima semana, para receber vocês aqui, pra gente conversar com vocês e vocês fazerem essas escolhas de oficina, tá? Então, eu preciso que vocês liguem pra gente, pra marcar o horário que vocês querem vir na próxima semana para conversar com a gente, tá bom? E aí, na terceira semana de agosto, a partir do dia 16, vocês já vão voltar para atividade com o oficineiro, tá? De acordo com o cadastro de vocês, na próxima semana, nas oficinas, que a gente vai identificar se nós precisamos fazer 2 turmas para a oficina ou apenas uma turma. E como seria essa divisão? Seria uma semana um grupo A e uma semana um grupo B, tá? Por exemplo, de segunda-feira eu tenho o alongamento com a Selma e depois tem o ritmo e movimento. Tem a caminhada e alongamento às 8h30, depois tem o ritmo e movimento às 10 horas, tá? E aí você quer fazer. Só que o salão comporta de 15 a 20 pessoas e nós estamos dando um espaçamento entre vocês de 1,60 m. Nós estamos demarcando o chão para vocês ficarem ali, literalmente, cada uma dentro do seu quadrado, para ter aquele distanciamento do colega que vai estar fazendo atividade ao lado. Então, estamos dando ali 1,60 m de distância entre as pessoas, tá? 1,60 m na sua frente, 1,60 m nas suas laterais e 1,60 m nas suas costas, tá bom? E aí, no cálculo que nós fizemos, e aqui com a demarcação do espaço, cabe em torno de 15 a 20 pessoas, tá? E aí, se eu tiver nessa oficina, por exemplo, a oficina Caminhada e Alongamento da Selma, se eu tiver 40 pessoas, eu não posso colocar 40 pessoas aqui no salão, porque eu não vou conseguir atender as normas de distanciamento. Então, nesse caso, eu vou precisar criar uma turma A e uma turma B, tá? E aí, a turma A vem na primeira semana, a turma B vem na segunda semana, tá? Isso só vai ser feito, gente, se eu tiver muita gente inscrita para a mesma oficina, tá bom? Caso eu não ultrapasse 20 pessoas querendo voltar para aquela mesma oficina neste momento, aí eu não preciso dividir, tá bom? Isso é só uma possibilidade, mas eu já tô adiantando para vocês como que vai ser nosso retorno, tá? Tem mais algumas coisinhas que eu preciso lembrá-los. Eu fiz aqui uma colinha. Então, existe essa possibilidade de ser em revezamento, mas a gente só vai ter certeza disso depois que vocês vierem aqui na próxima semana e na semana seguinte, pra gente atualizar o prontuário de vocês, pra gente fazer o cadastramento de vocês na oficina que vocês querem, tá?
e aí a gente vai explicar direitinho para cada uma como que vai funcionar, tá bom? É importante. Mesmo você que esteja voltando para o presencial, você precisa participar do Momento Cidadania, que vai ser realizado de forma virtual, porque como vocês sabem, nós sempre falamos aqui que o Momento Cidadania é o coração do NCI, né? É o coração desse núcleo de convivência, onde nós debatemos temas importantes, coisas relevantes, né? E onde nós divulgamos todas as informações. Então, o centro das informações é aqui no Momento Cidadania. E aí, também é um dos requisitos. Para voltar ao presencial, você precisa também conseguir acompanhar de forma virtual o Momento Cidadania, tá? Se você não sabe mexer no celular, se é seu filho que te ajuda e tal, nós vamos conversar caso a caso, tá bom? Mas a gente sabe quem é a maioria que consegue mexer no celular, tá? E quem faz a oficina da memória, fique tranquilo, você vai continuar fazendo ela de forma virtual e nós vamos manter pelo menos esse resto de semestre, nós vamos manter a oficina da memória neste formato, tá bom? Deixa eu ver se eu falei tudo. Tá, quando vocês... Nós vamos repetir isso na reunião da semana que vem, que nós vamos fazer nos grupos, né? Mas para não trazer muita coisa quando você vier para cá, sempre quando você chegar, vai ter um protocolo. Então você vai chegar, a gente vai tirar a sua temperatura, a gente vai passar álcool em gel, né? A gente vai fazer todos esses protocolos de prevenção ao Covid, tá? Então, assim, se você vem pra cá com um monte de sacola, fica difícil a gente conseguir higienizar tudo, né? Se você traz... Lógico, tem coisas que precisa trazer, sei lá, dia que tá chovendo, tem um guarda-chuva e a gente vai colocar ali fora e tal. Nós vamos nos adaptando, mas assim, o mês de agosto é pra gente entender como que nós vamos ter em prática essa retomada. Nós estamos planejando tudo para que seja muito seguro para todos, para vocês, para nós da equipe. Como eu disse, agora em agosto que nós da equipe vamos estar tomando a segunda dose da vacina. Eu, a Cris, a Amanda, os estagiários, né? Alguns oficineiros também vão tomar a segunda dose agora em agosto, por exemplo, a Selma, a Márcia. O Gabriel toma só em setembro a segunda dose dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que zelar por nós e por vocês também, porque mesmo que vocês tomaram a vacina, tomaram a segunda dose, a gente sabe bem que isso não impede que nós tenhamos acesso ao vírus e que desenvolvamos aí talvez alguns sintomas, né? Então, todo cuidado não é suficiente, a gente tem que se cuidar sempre bastante, tá bom? Então é isso, aí eu vou apresentar pra vocês agora o cronograma, eu vou postar aí no grupo, tá? Ele tá assim, deixa eu deixar aqui bem pertinho, vai ficar muito ruim pra vocês verem, é melhor eu ler. Ó, na segunda-feira, então vai ser o dia das oficinas com a Selma, tá? Ela vai fazer logo no período da manhã, umas 8h30, uma caminhada com um alongamento e depois o ritmo e movimento, que é às 10 horas, tá bom? Tem aí um intervalinho, a caminhada começa às 8h30, termina aí mais ou menos 9h30, uma caminhada com alongamento, então não é só uma caminhada, tá? É aquele alongamento que a Selma faz e aí tem um aquecimento antes, que é essa caminhadinha, tá bom? Das 8h30 às 9h30. Às 10 horas, das 10 às 11 mais ou menos, tem o ritmo e movimento, que é aquela ginástica da Selma com bastante música, bem animada, aquelas coisas que vocês sabem que a Selma adora fazer e que é muito legal. Aí tem esse no período da manhã e no período da tarde, a partir das 14 horas, tem ritmo e movimento novamente, para quem prefere o período da tarde. E também às 15h30 tem de novo a caminhada com alongamento, tá? Então, a Selma vai ser só de segunda-feira. Na terça-feira a gente tem esse alongamento funcional com a Adnorá, que vocês adoram, né? Começa às 8h30 também. Aí vai das 8h30 às 9h30. Às 10 horas nós temos a atividade física especial com o Francisco, tá? Então, não é porque você já fazia atividade especial com o Francisco antes que você só vai vir no dia e no horário. Você precisa vir na semana que vem ou na semana seguinte para agendar com a gente as atividades que você vai praticar, tá bom?
Então, por isso que eu tô dizendo pra vocês precisam ligar, agendar com a gente o horário pra vir na próxima semana pra gente alinhar tudo isso. Nesse momento eu só tô explicando pra vocês quais são as oficinas que nós temos, tá bom? Então, de terça-feira tem atividade física especial com o Francisco. No período da tarde, às 14 horas, nós temos o yoga com a Márcia. E às 15h30, o Lian Kun, tá? Com a Márcia também, tá bom? Na quarta-feira de manhã, nós temos uma atividade nova que eu acho que vai ser muito legal para vocês, principalmente nesse período pós-pandemia, que é a arte terapia, tá? Que nós vamos trabalhar através da arte sentimentos, tá bom? Com a Lili e a Tati, as duas psicólogas que vão desenvolver com vocês essa atividade, tá? Aí nós temos uma turma às 8 e depois uma turma às 10, tá bom? À tarde, na quarta-feira, em casa, virtualmente, todos vamos participar do Momento de Cidadania, tá? Na quinta-feira, no período da manhã, tem a oficina participativa com a Sônia e a Ângela, tá? Essa oficina, ela vai ter um jeito diferente. Na verdade, não são vocês que vão escolher quando vocês vão participar dessa oficina participativa. Nós vamos dividir em grupos, tá? Para que todos possam passar por essa oficina, porque ela é uma oficina de integração e também de capacitação, vamos assim dizer. É uma oficina bem interessante que vale a pena esse tema ser debatido com todos os usuários. Então, nós vamos dividir em grupos e aí cada mês um grupo diferente vem fazer essa oficina. Então, a gente vai dividir em grupos e aí a gente entra em contato com vocês para ver com você a sua possibilidade, se nesse mês você vai estar podendo participar desses encontros, tá bom? Das 8h30 às 10. Às 10 horas repete a atividade física do Francisco, que foi lá na terça, e na quinta tem de novo. No período da tarde, nós vamos ter a oficina do smartphone com a Mariana, que é a oficina que vocês gostaram bastante, né? Tá tendo bastante adesão, vai ser bem legal. E aí, a gente vai fazer de quinta-feira às 14 horas, tá? Das 14 às 15, mais ou menos. E na quinta-feira também, depois do smartphone, às 15h30, não sei se vocês estão percebendo, eu tô dando um intervalinho aí de mais ou menos 30 minutos pra gente higienizar o espaço, tá bom? Mas aí, depois do smartphone, às 15h30, tem o alongamento funcional com a Dinorá de novo, tá? Tem na terça de manhã e tem na quinta à tarde. Na sexta-feira de manhã, às 8 horas, tem o yoga, tá? Com a Márcia. E em seguida, nós vamos voltar com a meditação, tá bom? Esse cronograma, gente, ele tá um pouquinho diferente do anterior. Ele tem mais ou menos as mesmas coisas. Mas, como vocês podem perceber, tem algumas coisinhas que nós priorizamos e que nós achamos que vai ser fundamental nesse período pós-pandemia, onde muitas pessoas estão precisando trabalhar o psicológico, né? Entender esse momento de pandemia deixou a gente muito instável, né? Muitas coisas aconteceram, muita gente perderam pessoas próximas, né? Então, assim, a gente falar de sentimento, a gente falar de como foi esse período e como a gente conseguiu sair melhor dessa situação toda, né? Sempre focando no positivo. Então, eu acho que as oficinas têm também um pouco desse intuito, né? Além de retomar também o cuidado com o nosso corpo, né? Algumas pessoas, por ficar muito tempo em casa, sem fazer atividade nenhuma, tá se sentindo um pouco mais travadinho, né? Então, nós vamos começar a ir devagar, né? Respeitando o limite do nosso corpo, tentando sempre o que for melhor para nossa adaptação, tá? Para daí até a gente alcançar aí o nosso bem-estar, tá certo? Então é isso. Eu vou postar agora aqui o nosso cronograma, tá bom? Para vocês terem aí. E aí eu vou finalizar dizendo para vocês ligarem pra gente ou mandar um WhatsApp. Tenta falar com a gente, tá? Para marcar de na semana que vem vir até aqui para você fazer a sua escolha das oficinas, a gente atualizar aqui os seus prontuários e trazer a sua carteirinha, né? Pra gente ver aí quando que você pode começar com as atividades presenciais, tá? Lembrando que o retorno presencial,
é opcional para vocês, tá bom? Nós vamos estar aqui desenvolvendo as atividades para quem quiser voltar presencialmente, para quem tá precisando voltar presencialmente, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que já não aguentam mais ficar dentro de casa. Mas aqueles que ainda não se sentem seguros e querem ficar em casa mais um tempinho, não tem problema, tá bom? Você pode continuar acompanhando de forma virtual. Nós vamos adaptar para fazer de forma presencial e de forma virtual, mas a escolha é sua, tá? Se você quer voltar para presencial, estamos aqui prontas para receber, com muito cuidado, seguindo todos os protocolos. Se você ainda não se sente segura, não tem problema, fique em casa, continue acompanhando de forma virtual, tá bom? Um beijão, gente, até mais. Tchau, tchau.